Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, hoje a igreja celebra a festa da Sagrada Família. A festa da Sagrada Família é celebrada no domingo dentro da oitava do Natal, ou seja, no domingo entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Essa festa nos lembra que o Filho de Deus, ao se fazer homem, não apenas entrou na humanidade, mas entrou de modo humano, ou seja, dentro de uma família. Dessa forma, ele santificou a família como um todo, mostrando que a família é sagrada, é divina. Eu disse para vocês no último episódio, o primeiro da 2ª temporada, tudo o que ele assumiu, ele santificou. E assim Jesus também santificou a família. Pois bem, mas o evangelho de hoje traz um episódio especial da infância de Jesus. A sua permanência no templo, enquanto Maria e José o procuravam angustiados. Aqui é importante entendermos: quando o menino judeu faz 12 anos, ele tem de passar pelo rito judaico da Bar Mitzvah. E o que significa isso? Esse rito, ainda praticado pelos judeus hoje, marca a transição para a vida adulta. Ou seja, aos 12 anos, o menino judeu deve saber ler as Escrituras, responder às perguntas dos sábios sobre os textos sagrados. Nesse contexto, Maria e José perderam Jesus durante 3 dias e o encontraram no templo. O interessante é que Lucas diz: ele estava ocupado com as coisas do Pai. Essa é a melhor tradução do grego. Bonito pensarmos que essa foi a primeira vez que Jesus foi perdido. Dom Fábio Rossini, grande teólogo italiano, diz que 20 anos mais tarde, Jesus será novamente perdido em Jerusalém. Desta vez para sofrer sua paixão e encontrado, ressuscitado, após também 3 dias. E aí, nesse sentido, apesar de terminar com o relato de que Jesus voltou com Maria e José para Nazaré e lhes era obediente, o evangelho de hoje fala de um trauma. Certamente essa ocasião não foi esquecida pelos seus pais. E aqui é preciso fazer um adendo. Alguns biblistas, como é o caso, por exemplo, de Dom Paulo Jackson, dizem que não faz muito sentido pensarmos que houve uma perda. Jesus não teria perdido-se, bem como Maria não havia perdido seu filho. O evangelho diz que eles pensavam que Jesus estava entre a parentela. E aí, durante a viagem de volta para Nazaré, como não encontram Jesus, eles voltam para Jerusalém para encontrá-lo.
O fato é que Jesus estava muito à vontade no templo, estava conversando, estava se sentindo muito em casa. Depois, naquela época, 12 anos, ao contrário de hoje, não era considerado um menino, né? 12 anos já era um homem, digamos assim. Pois bem, mas eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus. É um encontro belo. É bonito vermos o processo crescente que vai acontecendo. Lucas diz que ele estava sentado entre os mestres. Depois ele diz que ele estava escutando. E ele diz e fazendo perguntas. Interessante é que logo em seguida Lucas diz que ele estava respondendo aos mestres. São 4 atitudes, meus irmãos, 4. Ele estava sentado, depois ele estava escutando, depois ele estava fazendo perguntas e agora está respondendo perguntas. E aí, ao vê-lo, os seus pais ficam admirados com aquela cena. Jesus, o seu filho, o seu Jesus, dialogando com os mestres como sendo adulto na fé. Maria então fala como mãe. É uma pergunta de uma mãe. Escutem bem. Maria olha Jesus e diz: meu filho, por que agiste assim conosco? Reparem, Maria aqui expõe para Jesus aquilo que o seu coração de mãe sente. Jesus, porém, responde a partir de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Jesus diz: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Obviamente que aqui Jesus está falando de um outro pai, que não é José. E por isso, essa resposta deixa realmente Maria e José sem compreender bem o que Jesus estava falando. Ainda que eles soubessem que lidavam com algo extraordinário, eles ainda tentavam enquadrar aquele panorama extraordinário na lógica humana, na lógica matemática. Interessante que a liturgia de hoje nos apresenta de forma insistente o tema do distanciamento. A primeira leitura da liturgia de hoje aponta para Ana, que, compreendendo que seu filho Samuel era um dom abençoado, teve de aprender a renunciar ao apego por ele. Ana então respeita quem ele era e qual era a sua missão. É uma mãe que respeita o espaço da individualidade, da maturidade, do fazer-se homem, do fazer-se um ser único. Entendam, Ana não é ausente ou relapsa com seu filho, não. Mas Ana sabe o seu lugar. Ana entende o seu lugar. No Evangelho vemos algo semelhante. Jesus, que parecia um menino como os outros, toma decisões surpreendentes, que escapam à compreensão de Maria e José. E Maria e José necessitam aprender a lidar com a missão do seu filho. É belo vermos a elegância de Nossa Senhora. Que mulher elegante! Ela não compreende, mas guarda tudo em seu coração. Há tanta coisa na vida da gente, há tanta coisa em nossas famílias, meus irmãos, que não entendemos. Bastaria a nós a atitude de Maria, o silêncio e a confiança silente em Deus. Nós não temos, meus irmãos, atenção nisso, nós não temos o controle de todas as coisas. Não temos, não temos. Maria, toda santa, a igreja chama Maria de onipotência suplicante. Essa mulher, a onipotência suplicante, não tem o controle de todas as coisas, não. Ah, meu filho se perdeu. Ah, meu filho vai morrer. Ah, meu filho está doente. Ah, meu filho escolheu uma coisa diferente do que eu pensava. Não, não, minha gente, não. Aquela que é a sede da sabedoria. Não é assim que a gente canta na ladainha de Nossa Senhora? Ela é a sede da sabedoria. Nos ensina que diante do incompreensível, do que não tem o controle, cabe o silêncio, cabe guardar tudo em nosso coração. Eu fico pensando o quanto que nossas famílias precisam aprender a lidar com essa realidade. Nós não temos o controle das coisas, não temos. Por exemplo, que grande ilusão um pai e uma mãe que acha que terá sempre o controle sobre a vida dos filhos. É mais que uma ilusão, é uma tragédia. Acaba criando rapazes e moças infantilizados, fúteis, superficiais. No cristianismo, meus irmãos, a família tem uma vocação única, é uma vocação específica.
Aqueles cristãos que foram chamados ao matrimônio têm de entender de uma vez por todas que estão ligados ao esposo ou à esposa e à sua missão acima de tudo. Um está ligado ao outro. Os filhos decorrem dessa ligação primeira. Os filhos serão sempre uma marca indelével dessa união, mas têm de criar filhos não para si próprios. Têm de entender que isso é um dom que Deus dá para que estes sirvam aos outros. Eu já disse algumas vezes, como é triste a gente ver um pai ou uma mãe se lamentando porque o filho vai ser padre, vai para o seminário. Como é triste um pai e uma mãe se lamentando porque uma filha vai se consagrar. Que tristeza. Não, famílias. Não, famílias cristãs, não, famílias católicas. Vocês caminham para um alvo. Vocês almejam juntos uma única meta. E por isso a família é sempre um serviço que se presta a Deus e à humanidade. Ora, se eu crio meu filho para que ele nunca saia de perto de mim, na verdade, isso não passa de um serviço que eu presto a mim mesmo. Lembrem da pergunta de Maria: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. E aí Dom Fábio Rossini diz, comentando esse versículo, essa pergunta reflete um enigma profundo. Por que você nos fez isso? É o trauma do mistério que todo filho carrega. Quando uma criança cresce e se torna adulta, os pais começam a descobrir que seus filhos são misteriosos, são únicos, e que Deus colocou neles algo que vai além das expectativas e dos esquemas familiares. Há um momento em que se precisa caminhar sozinho, encontrar seu próprio caminho, aquele que ninguém mais pode impor. Esse é um gesto traumático, mas profundamente saudável. É bonito isso que Dom Fábio diz. Porque essa é uma tarefa dificílima em qualquer família, mas uma tarefa tão santa. Eu entender que por mais próximo que seja, aquele outro é um outro. Absolutamente distinto de mim. Dom Henrique sempre dizia, sempre era bonito quando ele dizia isso, o outro é sempre um mistério que devo respeitar de todo o coração, pois é um mistério cheio de sonhos, de dores, de lutas, de peculiaridades. Isso é verdade, minha gente. Isso é verdade. Por isso, felizes de nós se soubermos viver como a Sagrada Família de Nazaré, que entendeu a missão, o chamado de cada um. Interessante, Jesus é Deus em tudo, minha gente, em tudo. Mas ele fez-se humano, plenamente humano. Tão humano que Jesus teve de aprender. Por isso, na companhia de José e Maria, Jesus cresceu, aprendeu. Mais ainda, Maria cresceu na fé ao lado de Jesus e José. E José cresceu em santidade na convivência com Maria e Jesus. Assim, a família é o espaço do crescimento mútuo, do testemunho verdadeiro. A família é o espaço por meio do qual deve sempre estar presente aquele sentimento de que vivemos juntos a mesma missão, ser santos. Ah, meus irmãos, felizes de nós, se nossas famílias também forem escolas de santidade. Não de uma santidade ranzinza, pesada, opressora, que na verdade nem santidade é, mas verdadeiras escolas de santidade. E uma das maiores mestras da santidade é a liberdade. Liberdade. Sim, porque o santo é aquele livre e que quer tornar os outros livres. A verdadeira santidade é essa. Olhem as santas famílias da história da igreja, como a família Martin. Os pais de Teresa de Lisieux, Santa Zélia e São Luís Martin tiveram 9 filhos. Criaram todos para abraçarem a liberdade e a vontade de Deus. Isso é tão verdade que das 5 que sobreviveram, porque 4 acabaram falecendo prematuramente, todas viraram freiras, todas. Luís Martin perdeu a esposa e despojou-se uma por uma das filhas, dando-as a Deus. Isso não quer dizer que eles não tenham sofrido ao fazer isso. Mas, acima de tudo, eles sabiam que as filhas não lhes pertenciam.
Elas eram de Deus, elas pertenciam a Deus. Que assim seja. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos de verdade famílias santas. Famílias que dão com a maior alegria e liberdade, não qualquer alegria ou liberdade, mas a liberdade do Evangelho, a alegria do Evangelho, a Evangelii Gaudium. Não obstante todos os desafios, que o Senhor nos dê a graça de dar o testemunho autêntico ao mundo de que é bom ser família discípula de Jesus Cristo. Por isso, a cada dia, consagremos e digamos ainda mais: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Amém. Meus irmãos, hoje nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Depois de tudo que ouvimos, a gente pensa o quão abençoados somos por termos nossas famílias, não obstante todas as dificuldades, todas as situações que elas tenham. Que Deus guarde e abençoe a tua família neste dia, meu irmão. Num gesto de bênção, quando terminar de ouvir este podcast, vá até o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, seu irmão. Faça o sinal da cruz na testa dele. A bênção de uma mãe, de um pai, a oração de um esposo, a prece de uma esposa é diferente de qualquer outra oração, de qualquer outra. Não subestime a oração que você pode fazer pelo seu familiar. Não deixe de abençoar, de rezar pela sua família no dia de hoje. A sua família não é um acidente. Ela é pura vontade de Deus para você. Meu irmão, um grande abraço para você e sua família. Até domingo, se Deus quiser.